Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós estamos com mais uma vitória, mais um livro que nós estamos terminando hoje e que nós aprendemos tanto, que foi o livro de Juízes. Mais uma vitória, mais um troféu, uma medalha, para mais uma dedicação, né? E então o capítulo 21, último capítulo, eu tenho como título Esposas para a tribo de Benjamim. O povo de Israel havia feito em Mispa este juramento a Deus: nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com uma das nossas filhas. Aqui nós temos um juramento que não tem nada com o mandamento de Deus. Porque o mandamento de Deus para as 12 tribos, para o povo de Israel, é que eles casassem entre si, não se contaminasse com povos estrangeiros, inimigos. Mas aqui eles fizeram um juramento por conta própria, porque estavam com uma rixa contra a tribo de Benjamim, estavam isolados, inimigos da tribo de Benjamim, eles fazem um juramento que nenhuma das suas filhas se casariam com a tribo de Benjamim. E o que acontece é que eles agora estão arrependidos de terem aniquilado com a tribo de Benjamim. A consciência pesou. Eles dizem assim: ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma das nossas tribos? O povo se levantou bem cedo na manhã seguinte, construiu um altar ali, apresentaram ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. Eles estavam agora arrependidos, agiram por emoção, foram contaminados pelo ódio, pela ira daquele levita que contou a sua história. Por causa daquele ato, daquele fato, daquele levita que teve a concubina estrupada e morta, e ele então divide ela em pedaços e manda para cada tribo. Aquilo mexeu com as emoções das tribos, e eles então tomam uma decisão voltada para sentimento, uma decisão voltada para a emoção daquele momento, agem precipitadamente, aniquilam praticamente a tribo de Benjamim. Todos mortos, com exceção de 600 homens. A palavra de Deus é muito clara para que a gente não haja precipitadamente, não haja pelas nossas emoções, não venha reagir às emoções. E aqui nós já vemos eles arrependidos. E eles perguntam: de todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu na reunião na presença do Senhor em Mispa? Eles fizeram uma reunião em Mispa. Todas as 12 tribos deveriam comparecer, e eles fazem outro juramento por conta própria. Aquele que não comparecesse, aquela tribo que não comparecesse, seria morta. E eles respondem assim: olha, a tribo de Jabes de Gileade foi a tribo que não compareceu ninguém nessa reunião. Então eles dizem: bingo, vamos resolver o nosso problema. Precisamos de esposas virgens para esses 600 homens, para resolver o problema da nossa consciência, da nossa precipitação. Então, nós vamos atrás dessa tribo que faltou, e estamos no direito porque fizemos um juramento, que Deus não tinha nada com aquilo. E eles então mandam 12.000 homens. Versículo 10. Então todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens, dos mais corajosos, com essas ordens: vão, matem os moradores de Jabes de Gileade, tanto homens como mulheres e crianças. Façam isto: matem todos os homens e todas as mulheres, que não matem, né?
Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Quer dizer, só é para sobreviver as mulheres virgens. E eles encontraram 400 virgens em toda Jabes de Gileade e a levaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Quer dizer, foram até Jabes de Gileade, mataram todos, só encontraram 400 virgens, os homens eram 600, então eles conseguiram, com aquela crueldade, resolver parte do problema da consciência deles. Mas ainda faltava a mais algumas. E eles então tinham uma festa, então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: não há mais mulheres na tribo de Benjamim, e o que vamos fazer para arranjar esposas para os que ficaram? O povo de Israel não deve perder uma das suas 12 tribos. Temos de achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém, não podemos deixar que eles se casem com as nossas filhas, por causa do juramento que fizeram. Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um benjamita casar com a sua filha. Então disseram: a festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló ficava ao norte de Betel, ao sul de Lebona e a leste da estrada que vai para Betel a Siquém. E os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: vão, escondam-se nas plantações de uvas e fiquem vigiando durante a festa. Quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também sairão das plantações de uvas e cada uma agarre uma das moças e leve-a embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais ou irmãos delas vierem a queixar, nós poderemos dizer: por favor, deixe que elas fiquem, pois na batalha contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas e vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram das suas filhas a eles. Elas foram roubadas. O que quer dizer? Eles conseguiram 400 mulheres virgens. Ainda faltavam 200. Qual a estratégia? Havia uma festa, né? Nessa festa eles combinaram com os benjamitas: olha, vocês vão esconder aí nas plantações, quando as moças vierem para a festa, vocês vão sequestrá-las, vão levá-las à força. E eles disseram assim para os pais dessas moças, para os irmãos dessas moças: olhem, não reclame, porque o caso aqui não é que vocês deram as suas filhas ou as suas irmãs. Vocês não serão mais amaldiçoados, nós arrumamos um jeitinho. Porque elas foram sequestradas. Então, vocês estão livres do juramento de dar as suas filhas à tribo de Benjamim. E vocês estão livres da maldição. Por quê? Porque vocês não deram, elas foram sequestradas. Então, fique quieto, fique na sua, fique calado, porque assim nós resolvemos o problema da tribo de Benjamim. Eles vão poder renascer como tribo e nós, ao mesmo tempo, não ficaremos presos ao nosso juramento. Vamos cumprir o nosso juramento e não seremos amaldiçoados. Que coisa terrível que nós vemos nesse capítulo. E assim fizeram os benjamitas. Cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estavam dançando e as levaram embora. Então voltaram para sua terra, construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram e cada um voltou para a sua tribo e a sua família e as suas terras. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria. Esse é o último versículo do livro. Esse é o último versículo
do capítulo 21. Não havia rei, não havia governo e cada um fazia o que queria. E esse fazia o que queria, mas medite nos últimos capítulos, nos últimos juízes e nos últimos capítulos. Cada um fazendo o que queria. Morte, destruição, quase aniquilação de uma das 12 tribos que o Senhor Deus levantou. Aí veio a dor na consciência, juramentos que eles fizeram, que Deus não estava no meio do negócio, porque primeiro vinha a lei e o mandamento do Senhor, e não o juramento que eles fizeram. Eles não poderiam fazer juramento nenhum que não estivesse dentro da palavra do Senhor. Não poderiam fazer isso. E esse capítulo termina, esse livro termina com essa frase, como nós acabamos de meditar nela. Todos faziam o que bem queriam, todos vivendo sem rei, sem governo. Com certeza, não dá certo, não dá em boa coisa. O Senhor Deus é bom, as suas leis não são pesadas. Viver na sombra do Onipotente é proteção para as nossas vidas. As leis do Senhor são boas e elas trazem proteção para as nossas vidas, proteção para as nossas famílias. E nos próximos livros que nós estamos em sequência, nós vamos ver, o livro de Ruth será uma grande bênção para as nossas vidas e nós vamos entrar no período da monarquia. E junto aos reis, nós vamos ver esse vai e vem, esse alto e baixo, continuando na vida do povo de Israel, até chegar o cativeiro na vida deles. Não dá para continuar fazendo o que quer. A palavra de Deus diz que Jesus pagou o preço, e preço de sangue pelas nossas vidas. O que significa isso? Que eu não sou mais dono da minha vida. Que de maneira alguma eu posso fazer o que eu quero. Quando eu compro algo, seja uma casa, seja um carro, seja um móvel, uma mobília para minha casa, aquilo me pertence, eu tenho domínio sobre aquilo que eu comprei. E a palavra de Deus deixa muito claro: um preço foi pago pela minha vida. Um escrito de dívida que havia contra a minha vida foi rasgado por causa de Jesus. Os meus pecados foram cravados na cruz. Eu não devo mais, mas ao mesmo tempo, eu não sou dono da minha vida. Fui resgatado. Um preço foi pago. Não existe isso de um cristão dizer que ele é cristão, que ele entregou a vida para Jesus, mas que isso ou aquilo eu não entrego. Isso é meu. Essa decisão é minha. Não é assim que as coisas funcionam. Deus não aceita dessa maneira. Deus mandou Jesus, o seu único filho, inocente, para se fazer homem e pagar um preço pelo meu pecado. Eu estava condenada indo para o inferno. E alguém pagou um resgate pela minha vida. Esse alguém agora, chamado Jesus Cristo, ele é dono. Eu pertenço
pertenço a Ele. E o bacana de tudo isso é que eu tenho alegria de pertencer a Ele. Eu tenho alegria de chamá-lo de Senhor. Senhor significa, tu és Senhor. O Senhor é que manda, o Senhor é que governa, o Senhor é que fala, o Senhor é que tem a última palavra. Isso é que significa. E eu tenho alegria de dizer isso. Eu tenho um Senhor sobre a minha vida. A minha vida não me pertence. O próprio apóstolo Paulo disse, né? Não mais vivo eu, as minhas vontades, os meus desejos, mas Cristo é que vive em mim. Então, que nós possamos ter aprendido muito no livro de Juízes. Que possamos ter aprendido muito com esses altos e baixos do povo de Israel, porque a gente está vendo a mão de Deus pesando, os inimigos triunfando, uma guerra civil, uma guerra interna, onde eles mesmos se destruíram. Não queremos isso para a nossa vida. Não queremos isso para a nossa família. Nós devemos sim nos submeter ao senhorio de Deus, do Deus Todo-Poderoso, resistir ao diabo, resistir à vontade da carne e não fazer aquilo que nós queremos fazer. E sim, o que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra para nós também é: sejamos um pouquinho melhor a cada dia, seguindo as instruções do Senhor. Amém? Fica essa palavra para nossa meditação, em nome